Um aspecto essencial da gestão financeira da igreja local é a documentação adequada das saídas. Todos os pagamentos devem ser acompanhados de documentos hábeis, como recibos de sustento pastoral, relatórios de viagem, contratos, notas fiscais e comprovantes de doações. Esses registros garantem a transparência da administração e evita problemas legais. Além disso, asseguram a correta prestação de contas às instâncias superiores da Igreja. O cumprimento dessas diretrizes contribui para a credibilidade da instituição e permite que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e responsável, garantindo o bom funcionamento das atividades ministeriais e administrativas. Importância da contabilização na igreja local. A contabilidade da igreja local desempenha um papel fundamental na manutenção de sua imunidade tributária e na transparência administrativa. A Constituição brasileira rege sobre essa obrigação acima do estatuto e regime interno da igreja do Evangelho. Os pastores e líderes devem assegurar a correta escrituração contábil, cumprindo as normas, o correto registro das movimentações financeiras, permite que a igreja funcione legalmente e com credibilidade. E neste tópico exploramos as diretrizes contábeis da IEQ e as responsabilidades da liderança de manter a organização financeira, evitando penalidades e garantimento das exigências fiscais e administrativas. O Estatuto e a contabilização. O Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular estabelece a necessidade de profissionais qualificados para a escrituração contábil da instituição. A Secretaria-Geral de Administração e Finanças é responsável por garantir que a contabilidade seja realizada conforme as normas da ABNT. Os conselhos estaduais devem supervisionar as regiões eclesiásticas e campos missionários, assegurando a correta organização financeira das igrejas locais. A transparência financeira e o cumprimento das obrigações contábeis são fundamentais para a boa administração e continuidade dos trabalhos ministeriais. A exigência da escrituração contábil organizada protege a instituição contra problemas fiscais e administrativos, garantindo sua sustentabilidade e credibilidade. O regimento interno da IEQ determina que todas as igrejas locais devem prestar contas somente ao contador da região, utilizando o Sistema Geral de Administração e Finanças. Esse sistema, desenvolvido pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças, garante a padronização da contabilidade em toda a instituição. A contabilidade é centralizada na matriz e cada nível administrativo deve manter um profissional registrado no CRC para assegurar a correta escrituração fiscal. Essas diretrizes garantem que todas as obrigações legais sejam cumpridas, prevenindo problemas fiscais e fortalecendo a administração eclesiástica, promovendo uma gestão transparente e organizada em toda a igreja. As taxas estatutárias são uma obrigação financeira fundamental da igreja local, garantindo a manutenção da estrutura administrativa em níveis superiores. As entradas financeiras são classificadas em 3 grupos principais. O primeiro inclui as taxas estatutárias destinadas à administração regional, estadual e nacional. O segundo grupo compreende as entradas de departamentos sujeitas às taxas para as suas respectivas coordenações. O terceiro corresponde a repasses integrais aos órgãos superiores, como a oferta de missões no terceiro domingo. Esses recolhimentos asseguram que as atividades ministeriais continuem operando de maneira eficiente e organizada, promovendo a transparência e o fortalecimento da estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular. Taxas estatutárias aos órgãos superiores. Para manter a estrutura administrativa da Igreja do Evangelho Quadrangular,
As igrejas locais devem contribuir com taxas estatutárias destinadas a diferentes níveis de gestão. Essas taxas incluem 4% para o Conselho Nacional de Diretores, 4% para o Conselho Estadual de Diretores e 4% para regiões e campos missionários e 1% ao Fundo Social. O cálculo dessas taxas é feito sobre o valor total bruto das entradas percebidas pela igreja local. Esse recolhimento possibilita a manutenção das atividades administrativas e ministeriais, garantindo que a estrutura organizacional funcione de maneira eficiente e alinhada com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto e Regimento Interno. Além das taxas destinadas aos órgãos superiores, os departamentos da igreja local também possuem responsabilidades financeiras. As ofertas obtidas na escola bíblica, ou DBQ, devem repassar 10% à diretoria regional. Já as ofertas dos grupos missionários devem destinar 15% à coordenadoria regional correspondente. As coordenadorias locais devem distribuir suas ofertas em 4% para a coordenadoria regional, 3% para a coordenadoria estadual e 3% para a coordenadoria nacional. Essas contribuições garantem que os departamentos continuem funcionando de maneira estruturada e alinhada com os princípios da Igreja do Evangelho Quadrangular, promovendo o crescimento ministerial e administrativo. A oferta de missões do terceiro domingo representa um compromisso financeiro fundamental da igreja local para o sustento das missões nacionais e internacionais. Diferentemente de uma oferta específica separada, essa contribuição corresponde à própria oferta do culto realizado no terceiro domingo do mês. O valor arrecadado é integralmente repassado, 50% para a Secretaria Estadual de Missões e 50% para a Secretaria Geral de Missões. Esse sistema garante que os recursos necessários para os projetos missionários da IEQ sejam devidamente direcionados, permitindo a expansão do Evangelho e o fortalecimento do trabalho missionário em diferentes regiões do mundo. Tópico 2. Cadastros. Os cadastros da igreja local são essenciais para a organização e planejamento de suas atividades. A IEQ, devido à sua grande estrutura, precisa manter dados sempre atualizados para garantir uma administração eficiente. Esses registros abrangem informações estatísticas, patrimoniais, de comunicação e de liderança. O pastor titular tem a responsabilidade de atualizar os dados junto ao Conselho Nacional de Diretores, garantindo que todas as instâncias da igreja tenham acesso a informações precisas. A correta gestão dos cadastros fortalece a instituição, melhora a comunicação e assegura o bom funcionamento das atividades administrativas e ministeriais em todas as esferas. Manter os canais de comunicação da igreja local atualizado é uma necessidade administrativa fundamental. Igrejas que possuem CNPJ precisam garantir que o endereço cadastrado na Receita Federal esteja correto, evitando sanções legais. Além disso, informações como telefone e e-mail devem ser constantemente revisadas, pois dados desatualizados podem acarretar o extravio de correspondências importantes. Quando uma correspondência enviada pelo Conselho Nacional de Diretores é devolvida, o cadastro da igreja pode ser bloqueado. Dessa forma, a comunicação eficiente e atualizada assegura a continuidade dos trabalhos administrativos e ministeriais, facilitando a integração entre a igreja local e os órgãos superiores da IEQ. A atualização dos dados estatísticos da igreja local é essencial para a análise do crescimento da instituição. Informações como número de membros ativos, frequência dos cultos e quantidade de batizados ajudam a mapear o impacto do ministério na comunidade. Esses registros permitem que a liderança tome decisões estratégicas para fortalecer a igreja e melhorar suas atividades. Além disso, os dados auxiliam no planejamento regional
estadual e nacional, garantindo que a Igreja do Evangelho Quadrangular possa expandir sua atuação de maneira organizada e eficiente. A manutenção dessas estatísticas possibilita uma visão clara do desenvolvimento e das necessidades da igreja local. A membresia e o patrimônio da igreja local devem ser rigorosamente cadastrados para garantir uma administração eficaz. O cadastro de membros facilita o acompanhamento pastoral e administrativo, possibilitando um cuidado mais próximo com a igreja. Já o patrimônio deve ser registrado no livro do patrimônio e no sistema de gestão, garantindo transparência e controle adequado dos bens da igreja. O conselho diretor local, por meio do diretor do patrimônio, é responsável por essas atualizações. A correta manutenção desses registros assegura que a igreja esteja organizada, protegendo seu patrimônio e facilitando a prestação de contas às instâncias superiores da IEQ. Agências de evangelização e ministério oficial. A igreja local deve manter atualizados os registros das agências de evangelização, como congregações e pontos de pregação. Essas informações são fundamentais para a organização administrativa e o planejamento missionário. Da mesma forma, o cadastro do ministério oficial, que inclui ministros, aspirantes e obreiros credenciados, devem ser atualizados constantemente pelo pastor titular e pela secretaria da igreja local. Essa atualização facilita a comunicação com o Conselho Nacional de Diretores, evitando problemas administrativos e assegurando que todos os envolvidos no ministério estejam devidamente registrados. O correto gerenciamento desses dados contribui para a estruturação e crescimento da igreja. O registro atualizado da liderança local no Sistema Geral de Gestão de Igreja local é essencial para a administração eficiente da igreja. Cada cargo deve ser corretamente identificado, permitindo a realização de eventos, treinamentos e reuniões com maior organização. Essa atualização facilita a comunicação entre os líderes e os órgãos superiores, além de garantir que as decisões estratégicas sejam tomadas com base em informações precisas. O reconhecimento da liderança local fortalece a gestão ministerial e promove um ambiente mais estruturado para a condução das atividades da Igreja do Evangelho Quadrangular, assegurando um funcionamento alinhado com as diretrizes institucionais. Tópico 3. Patrimônio imóvel. A administração do patrimônio imóvel é uma responsabilidade vital da igreja local. Com templos de diversos tamanhos, a Igreja do Evangelho Quadrangular precisa garantir a correta aquisição, alienação e manutenção dessas propriedades. Entre os aspectos mais importantes estão as exigências legais, como o registro do imóvel e os processos de construção e reforma que devem seguir diretrizes municipais e previdenciárias. A regularização e documentação são fundamentais para evitar problemas jurídicos e assegurar a longevidade do patrimônio da igreja. A seguir, exploraremos os principais pontos sobre a gestão do patrimônio imóvel, garantindo que as igrejas locais operem de forma organizada e segura. A aquisição de imóveis é um passo essencial para o crescimento da igreja local. Ter uma sede própria reduz custos com o aluguel e permite investimentos em evangelização. No entanto, essa compra deve seguir rigorosos critérios legais. O imóvel precisa ter registro formal, estar livre de ônus e ter sua titularidade verificada. Além disso, a igreja deve analisar a situação fiscal do vendedor e possíveis pendências condominiais. A estrutura e o registro do imóvel devem ser feitos em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Qualquer compra feita fora desses padrões pode trazer sérios problemas jurídicos para a instituição. A alienação de bens imóveis da Igreja do Evangelho Quadrangular é um processo que exige autorização expressa do Conselho Nacional de Diretores. Qualquer broca deve seguir as normas estatutárias para garantir a legalidade da transação. A Igreja não pode negociar seus imóveis de maneira independente, pois esses bens pertencem à instituição e não a indivíduos. O descumprimento dessas normas pode acarretar penalidades administrativas e jurídicas. Portanto, pastores e administradores devem seguir todos os trâmites estabelecidos para assegurar que a transação ocorra de forma transparente e conforme as diretrizes institucionais. A construção e a reforma de templos são etapas importantes na expansão da igreja local, mas devem ser feitas com planejamento e dentro das normas legais. Qualquer obra deve seguir exigências municipais e previdenciárias, especialmente no caso de mutirões que necessitam de autorização formal para evitar multas. Além da parte burocrática, a segurança da comunidade deve ser considerada. Reformas e manutenções periódicas garantem um ambiente seguro para os membros, prevenindo acidentes e deterioração das instalações. Dessa forma, a igreja mantém sua infraestrutura adequada e proporciona um espaço seguro para cultos e demais atividades ministeriais. A propriedade de um imóvel só é reconhecida legalmente quando registrada em cartório. A igreja deve garantir que todo imóvel adquirido tenha escritura pública e seja devidamente registrado. Além disso, reformas e ampliações significativas devem ser averbadas no registro do imóvel, assegurando que qualquer modificação seja formalizado. A falta de regularização pode gerar complicações futuras, como dificuldade para comprovar a posse ou problemas em possíveis transações. Dessa forma, pastores e administradores devem estar atentos a esse processo, garantindo que o patrimônio da igreja esteja legalmente protegido e livre de pendências jurídicas. Registro patrimonial. A gestão patrimonial da Igreja do Evangelho Quadrangular segue um sistema estruturado. A igreja local mantém cópias dos documentos de aquisição, enquanto regiões e campos missionários arquivam registros físicos e atualizam os cadastros no sistema digital da Secretaria-Geral de Administração e Finanças. Os conselhos estaduais também são responsáveis pelo armazenamento e controle das propriedades. O Conselho Nacional de Diretores centraliza a administração patrimonial, garantindo que todos os bens estejam documentados e protegidos. Esse processo assegura um controle eficiente dos imóveis da igreja, prevenindo irregularidades e fortalecendo a transparência administrativa. Tópico 4. Outros bens. O patrimônio da igreja local vai além do templo e inclui bens móveis como equipamentos e mobiliário. A correta administração desses bens é essencial para evitar prejuízos e garantir transparência. A aquisição e alienação desses itens devem ser feitas com responsabilidade e devidamente documentadas. Registros contábeis e patrimoniais são fundamentais para assegurar a legalidade e organização da igreja. E neste tópico abordaremos as diretrizes sobre a aquisição, doação e registro de bens móveis, garantindo que a administração da igreja local seja feita com zelo e dentro dos padrões institucionais exigidos pela Igreja do Evangelho Quadrangular. A diretoria da igreja local é responsável pela aquisição e alienação de bens móveis, embora não seja necessária autorização superior, exceto para bens de valor significativo. Todas as transações devem ser registradas e documentadas corretamente. Os bens adquiridos devem estar em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular e serem devidamente registrados no livro patrimonial
e no sistema geral de gestão. A igreja deve evitar a compra de bens usados sem documentação legal, pois isso pode gerar problemas futuros. O correto gerenciamento desses ativos assegura a transparência na administração patrimonial e evita complicações jurídicas para os responsáveis. As doações são comuns na igreja local, mas devem ser recebidas com cautela. Qualquer bem doado deve ter documentação comprobatória, como nota fiscal. Após a aquisição ou doação de um bem, ele deve ser imediatamente registrado no patrimônio da igreja local. Esse registro deve seguir os moldes estabelecidos anteriormente no capítulo, garantindo conformidade com as normas administrativas. O arquivamento adequado das informações patrimoniais protege os bens da igreja e facilita a prestação de contas. O correto gerenciamento dos ativos permite um controle eficiente sobre os recursos da instituição, garantindo que sejam usados de forma responsável. A manutenção desses registros também assegura que a igreja esteja sempre em conformidade com as diretrizes contábeis e institucionais, evitando qualquer irregularidade administrativa. Ao concluirmos o nosso estudo sobre a gestão da igreja local, reforçamos a importância de uma administração responsável e transparente. A boa gestão dos recursos e do patrimônio da igreja reflete o nosso compromisso com a missão que Deus nos confiou. Cada aspecto abordado, finanças, cadastro, patrimônio e bens móveis, é fundamental para que a igreja funcione com eficiência e cumpra a vocação ministerial. A administração financeira deve ser realizada com zelo, garantindo que cada entrada e saída seja registrada e utilizada para a expansão do reino de Deus. A contabilidade correta e a prestação de contas promovem a transparência e evitam problemas que possam comprometer o testemunho da igreja. Além disso, o registro e atualização dos cadastros fortalecem a organização interna e facilitam o desenvolvimento dos ministérios. O patrimônio da igreja, tanto imóveis quanto bens móveis, devem ser administrados com sabedoria, garantindo sua preservação e utilização adequada. A regularização de imóveis, o cuidado com os bens e a documentação correta das doações protegem a igreja de problemas futuros e asseguram que cada recurso seja empregado para a edificação do corpo de Cristo. Que possamos aplicar esses princípios em nossa jornada ministerial, sempre buscando honrar a Deus em tudo o que fazemos. Que Ele nos conceda discernimento e fidelidade para administrar sua obra com dedicação e amor. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com corações gratos por tudo o que nos tem confiado. Obrigado pela oportunidade de servir em Tua casa e administrar os recursos que pertencem a Ti. Pedimos que nos conceda sabedoria e discernimento para gerirmos com responsabilidade a igreja local, garantindo que cada decisão tomada seja para a Tua glória. Pai, ensina-nos a sermos fiéis na mordomia dos bens que nos foram entregues. Que a gestão financeira da Tua igreja seja realizada com integridade, transparência e temor ao Senhor. Que cada dízimo, oferta e recursos arrecadados sejam utilizados para a expansão do Teu reino e para o cuidado com os necessitados. Senhor, capacita-nos a manter os cadastros organizados para que possamos planejar e desenvolver os ministérios de forma eficaz. Dá-nos discernimento na administração do patrimônio da igreja para que os templos e os bens sejam preservados e utilizados conforme a Tua vontade. Abençoa os pastores, líderes e administradores para que atuem com honestidade e zelo em cada decisão. Que tudo que fizermos seja para exaltar o Teu nome e edificar o Teu povo. Que a nossa fidelidade na administração dos Teus recursos seja um testemunho do Teu amor e da Tua provisão. Em nome de Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos. Amém.